Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça nas mudanças culturais e educacionais dramáticas que aconteceram na Espanha do século XVI. E para ancorar essa nossa viagem histórica, vamos usar a vida fascinante de Teresa de Ávila. O que os registros daquela época mostram é uma sociedade passando por uma transformação simplesmente monumental, redefinindo por completo o que significava ter acesso à informação. Olha só o que a gente vai cobrir hoje. Começaremos pelo novo padrão cultural, passaremos pela revolução da imprensa, vamos ver de perto a alfabetização na infância, avaliar o boom da leitura e terminar mapeando as camadas da sociedade. Uma viagem que vai das grandes mudanças europeias até o cantinho mais íntimo de uma sala de aula. Parte 1. O novo padrão cultural. O cenário aqui está prontinho para uma virada de chave daquelas. Pensa bem, durante muito tempo lá na Idade Média, a educação de um jovem era pura destreza física. Era caçar, cavalgar, manusear espadas ou ouvir as famosas cantigas do rei Afonso. Mas quando a gente pisa no Renascimento, a cultura muda de foco. O selo de pessoa educada deixa de ser a força militar e passa a ser a tinta e a pena, aprender a ler e escrever. A espada literalmente cedeu espaço para o pergaminho, uma transição gigantesca na base da sociedade. Mas e aqui está o ponto crucial que o historiador M. Fernandes Álvares nos revela. Entre 80% e 85% da população continuava totalmente analfabeta. Ou seja, esse novo ideal de cultura que brilhava nas cortes era, na prática, um clube super VIP, de onde a esmagadora maioria continuava de fora. Vamos para a nossa parte 2, a revolução da imprensa, a tecnologia que bagunçou o coreto e começou a mudar esses números. A invenção da imprensa de tipos móveis foi um verdadeiro terremoto. Ela desceu do centro da Europa e se instalou rapidinho, ainda no século XV, em cidades espanholas como Segóvia, Valência, Barcelona e Sevilha. Entre os anos de 1500 e 1520, rolou uma enxurrada de livros em vernáculo, que era a língua popular. Só que, e isso é muito curioso, a cidade de Ávila, onde a Teresa morava, ficou um pouco para trás nessa corrida e demorou para absorver a novidade. A adoção de tecnologia nunca é igual para todo mundo, né? Agora, quando a onda dos livros impressos finalmente bate em toda a sociedade, ela muda as regras do jogo. O mercado inunda com literatura barata na língua local. A gente está falando das vidas dos santos, os famosos Flóis Sanctorum, manuais de oração, obras franciscanas e, claro, os livros de cavalaria que eram os grandes blockbusters da época. Isso deu um baita poder para os cidadãos mais humildes, principalmente para as mulheres que começaram a montar as próprias bibliotecas caseiras, buscando alguma independência intelectual. Mas olha que detalhe interessante. Nenhuma tecnologia nova mata a antiga da noite para o dia. O Censo de Ávila, de 1561, mostra que ainda existiam 8 copistas e vários escritórios dedicados só a copiar manuscritos à mão. O impresso e o manuscrito viveram juntos por um bom tempo. A própria Teresa de Ávila lia regras no mosteiro que eram rigorosamente copiadas à mão. Seção 3. A alfabetização na infância. Saindo das grandes tendências macro, bora dar um zoom bem de perto nas casas do século XVI. Dá para acreditar que crianças de famílias ricas começavam a ser alfabetizadas entre os 3 e 5 anos de idade? Um nível de exigência altíssimo para os pequenos. A base eram as cartilhas para o alfabeto e as doutrinas para a fé cristã. Os registros mostram que Teresa de Ávila começou um tiquinho depois, entre os 6 e 7 anos, com a ajuda da mãe ou de algum jovem mestre escolar. E como era o som dessa sala de aula? Intensamente musical. Para ilustrar bem, olha só esse trecho de uma famosa cartilha de Toledo de 1562. Amados hermanos, pois somos cristianos, las armas de Jesus, tomemos que es la cruz. Em vez de só ler calados, eles cantavam os textos para memorizar o alfabeto e a moral muito mais rápido. E o que é mais legal aqui é que a educação ia muito além da mente. Era uma coreografia. O texto mandava e a criança executava. Primeiro se curvar, depois abrir os braços numa cruz, e então erguer as mãos para o céu. Era leitura, música e movimento físico o tempo todo. Uma memorização de corpo inteiro. Isso nos joga direto para a seção 4, o boom da leitura. Essa sementinha da alfabetização precoce floresceu rápido. Só para vocês terem noção do tamanho desse estouro no consumo de livros, vamos olhar para as obras da própria Teresa de Ávila, editadas pelo Frei Luís de Leão. O sucesso foi tão absurdo que elas tiveram grandes tiragens em Salamanca, logo depois em Barcelona e em seguida voltaram para Salamanca. Tudo isso esgotando num piscar de olhos, exigindo 3 edições diferentes em pouco mais de 12 meses.
A fome por leitura era real. E esse consumo não era fogo de palha, não. O respeito pelos livros ficou tão grande que Teresa bateu o pé numa regra. Todo Carmelo tinha que ter, obrigatoriamente, uma pequena biblioteca com livros na língua local. O conteúdo escrito virou um alimento super essencial para manter a cabeça e o espírito das freiras funcionando a todo vapor. E, finalmente, nossa seção 5, as camadas da sociedade. Vamos dar um passo para trás e olhar como isso se distribuiu. Essa tabela mata a charada e ilustra super bem como a informação era fatiada. Lá no topo, a nata, letrados e acadêmicos nas grandes universidades como Salamanca, consumindo debates intensos. No meio do caminho, os leitores casuais, pessoal com as suas bibliotecas caseiras em vernáculo. E lá na base, a imensa maioria, os marginalizados e analfabetos, que dependiam totalmente da comunicação falada e do ensino das ordens religiosas. Para fazer uma ponte perfeita com o mundo de hoje, os sermões na praça e nas missas faziam exatamente o que os meios de comunicação de massa, a TV e a internet, fazem para a gente hoje em dia. A voz potente do pregador ecoando pelas ruas de Ávila era o principal noticiário e a principal bússola social da época. Mas não pensem que a base estava jogada às traças só porque não sabia ler. O ensino era altamente estruturado através dos colégios de excelência, como os dos jesuítas, e de manuais super rigorosos, tipo o Confessional de Tostado e a Doutrina de Talavera. Tinha regra moral e plano familiar para todo mundo, tudo na base da repetição e da tradição oral. Toda essa evolução riquíssima dos copistas para as impressoras, das musiquinhas infantis para as bibliotecas, deixa a gente com uma pergunta na cabeça. Se os sermões aos berros nas praças eram um mass media revolucionário do século XVI, qual avanço tecnológico nosso de hoje vai parecer uma verdadeira relíquia para os historiadores daqui a 400 anos? A roda da comunicação nunca para de girar, pessoal. Fica aí o convite para a gente continuar entendendo o nosso presente olhando para o passado. Até a próxima análise.